Professora, eu vou tentar ser rápido aqui. Em relação ao biomaterial, eu vim falar sobre a parte do biomaterial a partir do PLA, né? A base de estudo do trabalho aqui foi um doutorado, na qual o rapaz ele desenvolveu membranas de poliácido lático para aplicação como conduíte de guia neural. O objetivo desse biomaterial é fazer a restauração, manter ou melhorar as funções de um tecido ou órgão danificado. A tecnologia de membranas vem sendo utilizada para a confecção de implantes auxiliares para tratamento de lesões em nervos periféricos, como conduítes de guia neural, os chamados CGN. Ele serve como uma alternativa a tratamento convencionais de autoenxerto. Falar um pouco sobre o sistema nervoso humano. Ele é responsável pela maioria das funções de controle de um organismo, coordenando e regulando as atividades corporais, sendo o neurônio sua unidade fundamental. O sistema nervoso humano é dividido estruturalmente em parte central e a parte periférica. É constituído de fibras nervosas, são as responsáveis pela condução dos impulsos nervosos dos órgãos, dos sentidos e dos receptores sensitivos de várias partes do corpo para o sistema nervoso central e também para e pela condução de impulsos nervosos do sistema central para os órgãos efetuadores, que no caso são músculos e glândulas. Tem também constituído de nervos sensitivos e motores, que são cordões formados por feixes de axônios, reforçados por tecido conjuntivo conhecido como endoneuro, epineuro e perineuro. Sua principal função é conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia e da periferia para o sistema nervoso central, no caso seria o encéfalo, cérebro e cerebelo, o tronco encefálico e medula espinhal. E para o sistema nervoso periférico são os nervos sensoriais e motores. Bom, vale ressaltar o que seria o axônio, né? O axônio são usualmente revestidos por envoltórios de mielina, que é um material lipoproteico com função de isolante, formando bainhas de mielina. Essas bainhas de mielina, elas são características por ter ligada à velocidade, né? Por ser ligada à velocidade da condução dos impulsos nervosos. Então, ela consegue melhorar a velocidade da transferência de informações desses é, sistemas nervosos até o sistema nervoso central. Bom, falar um pouco sobre o tratamento para a regeneração de nervo periférico, né? Ele consiste no reparo através da junção direta das extremidades proximal e distal seccionadas, também conhecido como sutura ponta a ponta. Porém, ele é limitado a lesões com espaçamento curtos, de no máximo de 5 milímetros, devido à necessidade de ausência de tensão nas suturas no ponto de tratamento. Temos também uma técnica convencional, né, que é a partir da autotransplante ou autoenxerto, e é atualmente considerado como o melhor procedimento, né, para o tratamento de lesões em nervos periféricos. Ele apresenta tratamento, porém, né, ele tem um tratamento que apresenta uma taxa de sucesso na faixa de 50%. Ele tem menos de 25% dos pacientes recuperam significativamente as funções motoras e menos de 3% recuperam sensibilidade. Aqui temos uma desvantagem, né? Que é a descontinuação morfológica e dimensional. Necessidade de duas intervenções cirúrgicas, uma para inserir e outra para retirar o enxerto, aumentando o tempo de recuperação e os custos operacionais. Tem também o suprimento limitado e alto índice de morbidade na região doadora, e limitação à aplicação em lesões com espaçamentos superiores a 5 centímetros. Bom, aqui temos vamos falar um pouco sobre o conduíte de guia neural, CGN. Ele foi proposto em 1881, com sua primeira aplicação bem-sucedida relatada em 1882, em que um tubo oco de osso foi utilizado em cão com um canal em uma lesão com defeito de 30 milímetros. Ou seja, esse oco tinha uma ruptura ali, né? Uma lesão, no caso, no canal do cão, na qual foi utilizado um tubo, no caso seria um tubo nessa região aqui, vamos dizer assim, na qual ligasse uma extremidade à outra por um material, né, no caso um osso oco, que ele conseguiria fazer a restauração do tecido a partir da formação
a partir da formação de axônios, tá vendo? Assim conseguiria fazer a restauração restauração da mielina e das bainhas de mielina, fazendo com que houvesse a transferência de impulsos nervosos, né? Bom, aqui temos os condutos tubulares como guias de regeneração de nervos, né? Alternativa ao tratamento do autoenxerto, na qual eu tinha comentado anteriormente. E as principais vantagens da utilização da CGN é a redução da taxa de morbidade, a necessidade de apenas uma intervenção cirúrgica, não sendo apenas dois, né, como eu tinha comentado anteriormente, aumentando o custo da operação e o tempo de recuperação. E tem a conexão das extremidades proximal e distal com espaçamentos superiores a 5 centímetros, ampliando as possibilidades de tratamento. Entretanto, as aplicações de CGN ainda não atingem o nível de sucesso do procedimento de autoenxerto, mostrando baixa recuperação funcional. Porém, os autores aqui, no caso Querroy et al., observaram que apenas em alguns casos a utilização de CGN foi compatível ao tratamento convencional. E aqui eu trouxe alguns materiais utilizados na síntese de CGN, né, já comentados na apresentação anterior, muito usuais, né, os polímeros sintéticos, poliéster, a base de poliéster, né, utilizados. Aqui temos o PCL, que é caprolactona. Temos o PHB, polihidroxibutirato. E temos o poliácido lático coglicólico, que é o PLGA, poliácido lático. E o poliácido glicólico, que é o PGA. Para essa aplicação. Bom, a confecção de um CGN deve atender requisitos de ordem física e mecânica, possuir biocompatibilidade e biodegradabilidade, além de promover adesão celular, o qual ocorre aumento do número, da velocidade e do comprimento dos axônios generados. Aqui temos um exemplo de uma CGN com guias intraluminais, no qual ele faz parte disso aqui, e ele vai auxiliar na formação de axônio, né, na regeneração de axônios, possibilitando novas células de Schwann. Aqui temos um mecanismo de regeneração de nervos periféricos, na qual temos 5 fases. A primeira fase é a fluida, onde ocorre acúmulo de fatores neutróficos em moléculas de matriz extracelular. A segunda é a fase matriz, na formação de filamentos de fibrina. E a terceira fase celular, migração e proliferação de células Schwann, resultando em formação de filamentos celulares. Temos a fase axonal, crescimento de axônios de extremidade proximal para a extremidade distal através dos filamentos de suporte. No caso seria o tubo oco ali, né? Formado à base de PLA. E temos a fase de mielinização, na migração de células Schwann para a formação de bainhas de mielina, formando axônios mielinizados, na qual a gente consegue ter um sistema nervoso restaurado. E aqui temos uma aplicação, né, no qual aqui na parte superior esquerda aqui a gente tem um exemplo do teste de sutura que o responsável pelo trabalho ele acabou realizando, né, por conta que esse material oco, base de polímero, ele precisa ser implementado no ser vivo, e a partir disso a gente utiliza uma sutura para poder manter esse material dentro do organismo do indivíduo. E aqui a gente, do lado esquerdo, a gente tem o material PDLLA e à direita o PLLA. E aqui embaixo, na parte inferior direita, a gente tem um exemplo de uma aplicação dessa sutura, desse material, né, dessa membrana oca, em um camundongo. Aqui tem a sequência A, B e C, na qual teve na primeira imagem tem a inserção de fibra oca, de nó, fibra oca no nervo esquiático de um camundongo com cotas proximal e distal saturadas. Aí você tem na parte B, na imagem B, você tem o nervo esquiático exposto, né, com a seção de nervo, e a C é a fixação do tubo nas extremidades do nervo, sendo para poder fazer essa restauração dos axônios e manter o sistema nervoso ali
é regenerado. E é isso.